Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo, a parte do livro que se chama o livro segundo, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Esse livro segundo tem 11 capítulos. Estamos no quinto dos 11 capítulos, que trata na verdade, o quinto capítulo do livro segundo trata de um único tema. É o item 222, considerações sobre a pluralidade das existências. E nós começamos aqui ontem, não é? Nessas considerações que Kardec vai tecer, baseado, logicamente, nas informações dos espíritos superiores que compõem a falange do Espírito Verdade, que está à frente, não é? Da revelação que a doutrina espírita nos traz. Quando falamos de revelação, falamos de leis divinas, não é? Falamos das leis de Deus. Muito bem. Vejamos então o que vimos aqui. Estamos na 1, 2, 3, 4, início do quinto parágrafo deste capítulo. E então Kardec dá continuidade, começamos ontem, não é? O item 222, dizendo-nos assim: supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer depois da morte, e não aos que só têm o nada como perspectiva. Ou seja, morremos, acabou. Viramos poeira e não há continuidade nenhuma da nossa consciência. Então, ele está falando para pessoas que têm essa noção de continuidade da vida após a morte. Embora possamos ter ideias diferentes sobre essa continuidade. O que ele diz aqui, né? Acreditam num futuro qualquer depois da morte, e não aos que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam afogar suas almas num todo universal sem individualidade, o que também dá mesmo acabar no nada, não é? Como os pingos da chuva no oceano, o que vem a ser quase a mesma coisa. Exatamente. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, por certo, que esse futuro seja idêntico para todos, pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Se todo mundo faz, um faz muito bem, outro faz muito mal, e todos têm o mesmo destino, qual a vantagem de se fazer muito bem, não é? É o que ele pergunta. Qual seria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, mesmo à custa dos outros, uma vez que por isso não ficaria sendo nem melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que tiverdes feito durante a vida, e então desejareis que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Faz sentido, não é? Já tendo esta ideia de que há uma consequência feliz para existências alicerçadas no bem, há nisso uma motivação intrínseca para se manter na estrada do bem, porque isso vai nos trazer consequências extremamente desejadas de bem-estar e paz. E Kardec continua nos dizendo assim: teríeis, por acaso, a pretensão
de ser dos homens mais perfeitos que já existiram na terra, e, pois, com direito de alcançardes de imediato a suprema felicidade dos eleitos? Não. Quer dizer, faz a pergunta, mesmo responde. Admitis, então, que há homens, seres humanos, que valem mais do que vós e com direito a um lugar melhor, sem que por isso estejais entre os réprobos. Muito bem. Admitis, então, que há homens que valem mais do que vós. Ou seja, já é uma ideia mais alicerçada numa coerência, não é? Nós sabemos que tudo é relativo. Nós não estamos lá no topo da luz. Temos companheiros que estão mais atrasados no caminho moral, companheiros que estão mais adiantados no caminho moral. É sobre isso que ele diz. Admitis, então, que há seres humanos que valem mais do que vós. Ou seja, valem em que sentido? Que estão mais à frente no exercício do bem, vamos dizer, efetivo, não é? Nas boas escolhas que nos competem. E com direito a um lugar melhor, sem que por isso estejais entre os réprobos. E sobre a questão dos réprobos, tem bem aqui um capítulo do livro Memórias de um Suicida, se eu não me engano, é bem o primeiro. Os réprobos são os condenados, não é? E aqui nas Memórias de um Suicida já sabemos de quem estamos falando, não é? Dos espíritos suicidas, aqueles que se suicidaram na sua última encarnação. Então, os réprobos são os condenados. Embora existam espíritos melhores que possam ir para instâncias melhores que nós depois da desencarnação, não quer dizer que por isso estejamos em regiões de extremo sofrimento, ok? Porque existem muitos lugares, na casa de meu pai, muitas moradas, não é? E diz-nos Kardec, pois bem, colocai-vos por um instante mentalmente nessa situação intermédia, ou seja, nem entre os réprobos, nem entre aqueles que estão nas instâncias de luz. Nessa posição, colocai-vos por um instante mentalmente nessa posição intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão feliz quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Ventura, não aventura, ventura, felicidade. Então, como ele diz assim, imagine que vai chegar alguém e diga assim, olha, está sofrendo. Diante de vós tem, ou seja, à nossa frente estão espíritos mais adiantados, e por isso mesmo com maior ventura na existência espiritual. Quereis trocar de posição com eles? Olha só que interessante. Se essa voz nos dissesse, nós estamos ainda aqui, nesta região, mas tem aqueles lá que já estão em regiões iluminadas. Quereis trocar de posição com eles? Certamente, respondereis. Que devemos fazer? Quase nada. A resposta, não é que deveis quereis trocar? Sim, claro. O que eu devo fazer para isto? Quase nada. Será esse quase nada, não é? Recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazê-lo melhor. Aí voltamos ao quê? A reencarnação. Esse objetivo da reencarnação de irmos nos melhorando cada vez mais, a pouco e pouco, a cada reencarnação. Hesitarias se alguém nos dissesse assim, quer ir para aquela região feliz? O que eu preciso fazer? Só tem que recomeçar. Quase nada. Hesitarias em aceitar
se fosse isso, né? Ela tem que voltar. Hesitaríeis em aceitar, ainda que ao preço de várias existências de provações? Queremos estar lá, não queremos? Estamos vendo lá os nossos irmãos e muitas vezes nós somos levados para ver essas instâncias superiores a fim de nos sentirmos mesmo no mundo espiritual motivados a estarmos enfrentando às vezes lutas mesmo que muito nos exigem testemunhos de fé aqui na nossa encarnação. E muitas vezes nos levam para vermos, para visitarmos, a fim de nos imbuirmos de maior bom ânimo de frente às nossas lutas. E aí Kardec diz assim: façamos uma comparação mais prosaica, mais simples. Se há um homem, ou seja, se há um ser humano que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem a dizer: eis uma fortuna imensa que podeis gozar. Para isso, no entanto, é preciso que trabalheis arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se preciso for. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Né? No caso, a nossa vida eterna. A nossa vida eterna, que é, na verdade, a imortalidade, não é? Essa palavra da eternidade nos dá a mesma ideia de algo sem fim, embora saibamos que a eternidade também, no seu sentido correto, também não tem início. E aí, eterno mesmo, só Deus. Não tem início, não tem fim. Então, para nós, seria a imortalidade. Tem início, não tem fim. Mas essa ideia de eternidade nos traz sempre, nós que sabemos, né, sentimos, temos um início. É algo muito ligado ao futuro, mesmo não tem fim. E a eternidade também está ligada à vida plena espiritual. Isso é importante também. Ora, que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Uma vida, uma existência, uma reencarnação diante da nossa vida sem fim realmente menos de 1 minuto. Menos que 1 segundo, também ele diz, menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Aqui vamos começar um outro parágrafo, mas ele é muito grande, então não iremos começar. Hoje vamos parar um pouquinho antes dos 15 minutos e damos continuidade, então, amanhã a essa questão 222, que são considerações sobre a pluralidade das existências. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.